Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Zero. Este é o 8º episódio que estamos a gravar aqui em casa, mas na verdade é o 21º episódio de temporada e significa que só estão a ouvir as nossas conversas, estão a perder muitos outros episódios que foram gravados com especialistas nos mais diversos assuntos relacionados com a sustentabilidade. E esta semana saíram 2 episódios particularmente importantes porque falam do tema de energia. Tivemos o Bruno Gonçalves a falar de energia nuclear e tivemos o Francisco Correia da Fonseca a falar de energia eólica offshore. E do tema de energia dá pano para mangas, porque quanto mais eu leio sobre este assunto, mais dúvidas tenho em relação a qual seria o melhor mix energético, aquele que seria mais eficiente, e portanto é sobre isso que vamos discutir aqui. Podemos falar só um bocadinho sobre todas, não é? Vamos falar sobre solar também, sobre barragens. Menos, se calhar, mas tentar perceber aqui, se calhar o objetivo é perceber, se a ideia do nuclear é salvar-nos ou aniquilar-nos, e 2, como é que deve então estar montado o nosso sistema energético para a descarbonização, não é? Sim, primeiro acho que devemos desmistificar que o dono do nuclear não é o Mr. Burns, portanto, à partida não é para nos matar, não é? É uma solução que está longe de ser perfeita, mas está longe de ser o diabo que dizem que é, não é? Ou pelo menos já melhorou muito ao longo dos últimos anos. E a verdade é que há países que têm praticamente só energia nuclear, como França, não é? E que são perfeitamente resilientes a tudo o que seja guerras, etc. Embora, obviamente, que um ataque a uma central nuclear pode ser efetivamente perigoso. Mas, tal como o Bruno dizia, atacares uma barragem também pode ser igualmente perigoso, não é? Se calhar até no curto prazo é mais perigoso do que uma nuclear. Não, do que no curto prazo. Não sei, porque vai delagar aquilo tudo, vai ter energia, são problemas. Tens imensas coisas, não é? De escolher entre matar e esfolar. Sim, é isso. Portanto, acho que todas as formas de energia têm prós e têm contras, não é? Mas há coisas na transição energética que eu acho que é efetivamente o que nós queremos falar aqui hoje, não é? Vai ter que haver compromissos, tal como os carros elétricos são um compromisso, tudo são compromissos, não é? E tudo é um bocadinho melhor do que era anteriormente. Sim, certo? É para isso que se desenvolve tecnologia, para ir melhorando. E acho isso também é verdade na solar e na eólica. Exatamente, mas acho que não há dúvida nenhuma que, por exemplo, comparar uma nuclear a um carvão, acho que não há muitas dúvidas sobre o que é melhor, não é? Depende de que impacto estás a falar, não é? Porque imagina, se estiveres a falar... Porque hoje em dia nós já sabemos que a extração de carvão e a extração de petróleo mata muitas pessoas. Muitas pessoas e gera um problema enorme no mundo. E a queima também, não é? Sim, mas nós meio que normalizamos. Ou seja, nós vemos... mas há muitas pessoas, há muito risco e risco de muitas mortes com o nuclear. Certo, e com os combustíveis fósseis também. Estamos a tentar sair dos combustíveis fósseis. E nenhum tipo de produção de energia vai ser absolutamente isento de problemas. O que eu acho às vezes difícil de engolir no nuclear é... Não me faz sentido que o nuclear seja a solução de larga escala. Ao mesmo tempo, o nuclear é eficiente em larga escala. Porquê que não achas que seja bom a larga Achas que faz escala? sentido que o nuclear seja o único tipo de energia que vais ter? Quando existem energias renováveis com menos risco? Mas é altamente eficiente o nuclear. Certo. E em termos de risco, na verdade, não tem assim tanto risco, não é? Tem risco. Tens os resíduos, não é? Que não sabes ainda o que é que lhes has de fazer, mas já arranjaste forma de os armazenar de forma a não implicar em nada, pelo menos até saberes o que é que lhes podes fazer. Sim, mas isso é aquele princípio já no nosso episódio no passado, é que tu disseste que é, claro que eu não sei o que eu vou fazer com isto, eu não produzo. Claro que sim, mas aqui... Tu defendeste isso, aqui a diferença é, tu já sabes que isto não é bom, mas antes de começares a fazer, já descobriste que há uma maneira, pelo menos, de conter, até sabermos o que é que lhes conseguimos fazer. Sim, mas é um bocadinho diferente, não é? As energias renováveis também têm resíduos que não se falam. Por exemplo, os resíduos das pás, que não são recicláveis. Nada mas reciclável. Mas aí tu sabes resolver, sabes como? Porque as pás são feitas de minerais, de minérios... Isso é de epóxi. Aquilo é epóxi. Depois por cima, não é? O que seja, tens... Que só esse epóxi são 60 e tal quilos por ano que vão ao para o mar. Pronto. A questão é, a maior parte dos componentes que compõem as pás são produtos que, ok, têm toxicidade para os ecossistemas, mas consegues, se quiseres, desconstruí-los e separadamente reciclar componentes. Sim, por isso não estamos sim, a falar de resíduos perigosos no que diz respeito a uma segurança imediata. Eu percebo isso. E por muito possam causar problemas num ecossistema, é num espaço mais contido. Eu entendo isso perfeitamente, sim.
E eu sou muito mais a favor da energia renovável do que energia nuclear. A verdade é que, se quiseres fazer uma transição energética rápida e mais barata, o nuclear, à partida... Mais barata não? acaba por ser mais barato. Não, porque ainda não é. Fazeres o que é eólica offshore, Não, que tem, por depende, exemplo, estás não é? a comparar com renováveis enquanto um bolo. Sim. A energia solar hoje em dia é barata. A energia solar é barata, mas não te resolve o problema. Resolve uma parte do problema. Depois tens de resolver a parte do armazenamento porque funciona durante o dia. Pronto, só que neste momento não tens baterias para isso. E para teres baterias vais Não, ter mas, por que exemplo, minerar lítio e coisas do género. certo. Ou reciclar baterias. Não sem é dúvida. perfeito, mas se tu Sim. pensares nisso, existe forma de armazenamento. Em Portugal está-se a testar Sim, armazenamento de hidrogênio de produção renovável. Sim, E tens sim. imensas centrais hidroelétricas, imensas, que já estão construídas, onde podes armazenar energia. Portanto, ou seja, são temas que dão para resolver. Aquilo que, a minha dúvida, e por muito que eu acho que o nuclear não é o bicho-papão que toda a gente faz dele, e acho mesmo que não é o bicho-papão que toda a gente faz, a minha grande dúvida é: vale a pena estarmos a canalizar recursos financeiros para apoiar um tipo de tecnologia que ainda continua a ser cara, que continua a ter riscos, quando temos outras opções que permitem, por exemplo, a descentralização da produção de energia? Era aí que eu queria chegar. Porque nós estamos a pensar nisto de eólicas offshore, ninguém vive no mar. Nuclear, ninguém vive ao lado de uma central nuclear. Portanto, estamos sempre a voltar ao mesmo sistema de nós temos um produtor, temos um distribuidor, temos um comercializador, portanto, temos todas estas cadeias pelo meio da produção de energia. Quando tu, na verdade, podes ter no teu telhado, podes ter uma central fotovoltaica pequenina que te alimenta durante o dia, não é? Alimenta-te para aí 35% das tuas 35% a 40%, dependendo do que tenhas. Podes ter, e isto se funcionar como bairro, melhor ainda, não é? Podes ter uma ou duas turbinas a 10 ou 15 km, como temos aqui em Loures, por exemplo, que te podem alimentar durante a noite. Portanto, tu podes funcionar de forma muito mais local e com isto estás a usar cabos de baixa tensão, não cabos de alta tensão, portanto não estás a poluir toda a paisagem com aquelas torres gigantescas, não é? Porque não há necessidade disso, não é? Só há necessidade quando tu tens barragens enormes a fazer hidroenergia, não é? E quando tens centrais a carvão, que em Portugal já não há, mas como tinhas no Pego e em Sines, não é? Ou centrais nucleares. Ou centrais gigantescas fotovoltaicas no Alentejo. Esse é um ponto importante, porque tu consegues dar independência e autonomia às populações através de energia solar. Eu acho que o grande caminho é precisamente este. Acho que vais sempre precisar de um backup e aí acho que o nuclear funciona muito bem. E eu estou perfeitamente de acordo, tirando numa coisa, é que o nuclear enquanto backup não é eficiente. É uma questão de dimensionamento. Podes parar, não é? Tu não podes parar uma central nuclear, porque é uma ineficiência gigante. Sim. E é só esse o meu problema. Porque se me dissessem, não, agora arranjámos uma maneira do nuclear ser efetivamente um backup. Mas tu tens uma maneira espetacular de backup, não é? Que é usar as barragens como armazenamento. E aí não precisavas do nuclear. Exatamente. Portanto, acho que acho que o nuclear é uma daquelas soluções que vai ser quase ou tudo ou nada, se bem que não tem de ser. Mas energia hídrica, há quem considere renovável, há quem não considere. Vamos com calma. Sim, é renovável, mas claro que tem danos para os ecossistemas quando constróis a barragem. Óbvio, não é? E no funcionamento também tem. E no funcionamento também. Mas acho que já tens barragens, se calhar há mais de 100 anos, acho eu, não é? Sim, a questão é, as que estão desatualizadas têm de ser levantadas. Tem de se tirar as barragens que não estão a ser... Mas já tens há mais de 100 anos, já consegues ter tempo suficiente para estudar os danos que aquilo causa, não é? Pronto. E com isso já consegues mitigá-los. É verdade, e o Bruno tem toda a razão nisso, que é verdade que existiram problemas enormes com perdas de vida na ordem dos milhares de pessoas em barragens. Isto é verdade. Sim. E é verdade que... Mas imagina, nós neste momento estamos a atravessar uma guerra na Europa. À data em que estamos a gravar, pelo menos estamos a... esperemos que já não esteja nessa altura. Eu sei lá, já não sei de nada, já estamos isto há um ano e tal. Mas, se tu fores a ver, onde é que é sempre o ponto fraco? É sempre na energia. Claro. Os preços aumentaram, porque de repente a tua dependência de gás russo, cortaste como forma de guerrilha, ou de... cortaste essa linha de abastecimento. Sim. Tiveste de abastecer noutros sítios. Portanto, a energia subiu de preço porque houve um grande player de produção de gás que deixou de nos poder abastecer. Nós deixámos de lhe querer comprar energia também para enfraquecer a sua economia. Se bem que nós nunca comprámos. Nós nunca. Era na Argélia e afins. Mas no resto da Europa, sim. Então, a energia vai ser sempre um ponto que, por ser tão importante para toda a gente,
Quando atacamos uma fonte de energia, atacamos um sistema. Isto Portanto, é verdade para quanto tudo. mais descentralizado, melhor. Portanto, quanto mais descentralizado, mais resiliente. Eu estou Claro. perfeitamente de acordo. Isto significa a tentar atingir uma central nuclear ou uma barragem, são as duas más. Exatamente. Tentar atingir uma grande fonte de produção de energia centralizada, completamente é ali que se gera tudo, é uma péssima ideia não fazer essa Sim, distribuição. mas isso é a mesma coisa do que tu agora chegares ali ao Rio Zezer e poluires aquilo de tal forma que não consegues ter água em Lisboa Sim, para beber. fazer é no imediato, não vem um avião e Sim. sabes? Pronto. Sim, mas numa Está na guerra, zona numa guerra acho que tudo vale e... Não, a questão é que não, porque infelizmente, está não é? protegido por protocolos internacionais. Invadir um país também supostamente está, não é? Pronto, mas podemos argumentar, mas vamos a partir por de aí, uma guerra não é? nuclear, supostamente está protegida por acordos e Sim. não está, por exemplo, as barragens não estão. Certo. Portanto, isso é Certo. porque já se percebeu o perigo da energia nuclear. Ao mesmo tempo, viu-se que porque houve uma tentativa de se fazer explodir uma central nuclear, não é? Agora na Ucrânia, e houve resiliência, não aconteceu nada. Pronto. Não, as Portanto, centrais hoje em dia são bem construídas e são muito resistentes e o a Bruno qualquer explicou ataque, isso. não é? E o Bruno explicou isso. Agora, claro que não é infalível. Tudo que tem mão humana claro, não é infalível. nada é infalível. Não é? E nesta lógica da centralização e da descentralização, o que eu acho que faz sentido falar, e parece-me que o Bruno também está de acordo, é da produção de centrais nucleares mais pequenas e mais descentralizadas. E aí já estamos a diminuir um bocadinho o risco. Que é aí, sinceramente, em termos de dimensionamento e de infraestrutura e de mitigação de risco, parece-me que já pode fazer mais sentido. Tens um risco maior de poder atingir mais população caso todas elas se estraguem. Imagina que há um acidente em 2 ou 3. Tu atingiste mais população porque estás mais espalhado, não é? Podes ter esse risco. Imagina um ataque que vais atacar todas, tu de repente dizimaste a população toda, não é? Sim, se estiver só vais num espalhar. sítio, é só naquele sítio. Sim, não é? mas ao mesmo tempo é muito mais difícil atacar. Bom, nós vimos isto, se calhar a última vez que vimos assim no mundo ocidental tão dramático um ataque planeado com tantos focos de ação foi no 11 de setembro, não é? E conseguiu-se efetivamente atingir muitos sítios, mas por exemplo a tentativa do Pentágono já foi ao lado. Portanto, é muito complicado tu conseguires acertar em todos os teus alvos planeados Claro. se diversificares, Mas não é? acho que aqui... Isto é a tática de guerra, não percebo nada sobre o Sim. assunto, estou a dizer Mas aquilo que o acho bom senso me diz. acho que Talvez o teu se- pai tivesse sido uma boa pessoa para estar aqui a falar. Talvez, mas acho que o tema é mesmo a descentralização. Não há volta a dar. Acho que a transição energética faz-se com descentralização. Acho que os players no mercado já perceberam isso, mas não estão a querer fazer nada para que isso aconteça, porque efetivamente vai haver uma perda muito grande, porque o produtor vai ser o distribuidor e vai ser o consumidor, não é? E isto não é bom para as empresas que hoje em dia atuam no mercado. Mas isso não pode ser desculpa. Não, claro que não. E não falamos aqui de outros tipos de energias. Por exemplo, nós bombas de calor usam uma coisa muito residual de energia elétrica, quando o resto usam as diferenças de temperatura do ar. Ou energia geotermal. Tu consegues ter bombas de calor com o calor da terra, que é só instalares uma coisa só. Mas muito mais resiliente do que simplesmente tens um ataque qualquer a uma cidade, tens painéis solares lá em cima e acabam com os painéis solares. Pá, tu consegues ter outras formas e tens de ter outras formas, e nós estamos a ser muito apocalípticos, não é? E há muitas séries de Netflix e The Last of Us e coisas do género. Mais ou menos, porque às tantas estamos a viver Sim, num nós mundo neste momento completamente estamos numa- instável. Tu tens malucos a governar montes de Sim, nós países. neste momento estamos numa guerra, portanto não... Desculpem dizer isto assim. Sim, nós neste momento estamos numa guerra, portanto não há... temos que ter esta atenção, não é? Portanto, acho que devemos investir em várias coisas. Eu acho é que estar a investir em grandes centrais, seja elas do que for, de eólicas, de solares, de Grandes nucleares, instalações de fotovoltaicos no Alentejo em hectares e em hectares. não tem lógica nenhuma. E agora está-se... No Alentejo deve haver pá, 2 ou 3 projetos de mais de 100 hectares pá, que estão a ser chumbados consecutivamente porque as pessoas estão a pedir mesmo, pá, não façam isso, porque vão destruir milhões de árvores. Vão destruir montado, que é o nosso sistema mais perfeito que existe em Portugal, não é? Mais resiliente, vai ser destruído para pôr painéis solares. Isto não Para faz quê? Não é? Não, e é importante a transição energética. Eu às vezes chateio-me, ou seja, se me perguntares, preferes isso ou combustíveis fósseis, eu prefiro isso. A questão é que não são as únicas opções que nós temos. Claro que não. É que a Pronto, questão é e a mim que chateia há dizer, muitas afinal opções. querem transição energética, mas depois não querem não sei o quê, porque não é incompatível. Não é? E há Não é muitas opções incompatível. hoje em dia, há imensas opções. Mas é preciso tomar decisões acertadas neste momento e é preciso um bocadinho de pulso.
Sim, mas, por político, exemplo, não é? Para definir esta estratégia e ir com ela até ao fim, não é? mas não é só pulso político. Às vezes é preciso De acordo. e é preciso ir consultar especialistas. Porque, por exemplo, uma das coisas que me faz muita confusão é não se terem sentado não sei quantos especialistas de todos os tipos de energia numa sala. Mas não vão estar todos de acordo. Não vão, mas imagina, a chegarem a um plano que, efeito Pareto, em que está assim, nenhum fica melhor sem o outro ficar pior, sabes? Está ali num equilíbrio, que é equilíbrio de Pareto, desculpa. Sentarem montes de especialistas de todas as energias numa área e definirem para Portugal ou para a Europa, numa escala maior, talvez seja mais seguro pensar Acho que faz assim, mais sentido, sim. o que seja, qual é o mix energético perfeito para a resiliência, ao mesmo tempo para a transição. E se calhar vem alguém do nuclear dizer isto era bom, era dizer tudo nuclear. E vem alguém do offshore dizer era tudo offshore. Que na verdade não, porque os do offshore e do solar trabalham muito em conjunto, porque quando as intermitências resolvem-se uma com a outra geralmente, não é? Quando o solar está no seu expoente máximo, é quando está muito de dia e há mais vento, e há menos vento, à noite há mais vento. Se bem que em terras altas e no alto mar há sempre vento, não é? Sim, mas ou seja, estamos a tentar fazer aqui uma extrapolação básica, que não é 100% certa, mas que dá para compreender a equação. Portanto, isto é um jogo de equilíbrio, não é? Portanto, aqui a ideia é sentar um monte de especialistas numa mesa e chegarem a uma porcaria de um acordo. Porque, por exemplo, uma das coisas em que eu já pensei, já li imenso sobre nuclear e sobre solar e não sou... Eu acho que só falar deste assunto eu sei o básico dos básicos. E eu ainda sei menos. E só daquilo que já li, que não é assim tanto, não é? Comparado com alguém que faça disto a sua vida, eu penso, ok, então, e que tal uma aposta em solar descentralizada e eólica offshore, parece ter mais eficiência e com menos distúrbios para a população, e depois ter, entre Portugal e Espanha, aproveitar as centrais nucleares que já estão feitas em Espanha, Resolver as intermitências desta maneira. Para se resolver desta maneira, com este bolo, não é? Que é, ok, e depois dizem, mas o nuclear de Espanha não é suficiente para alimentar a Espanha inteira, quanto mais para nos ajudar a nós. Certo, mas se houver uma descarbonização coletiva entre Portugal e Espanha para energias renováveis, em que a nuclear dá um apoio, ou seja... Nem que seja transitório, não é? Não sei, porque a questão é, a central tem que estar sempre a trabalhar. Para estar sempre a trabalhar, tem que estar sempre a distribuir energia para algum lado, ou seja... É preciso que a energia escoe. Mas tal como tu armazenas energia do solar e da eólica, também podes armazenar do nuclear. Sim, mas o nuclear produz tanta energia, tanta energia que não sei, é super eficiente. Sim. Pronto, é muito eficiente e efetivamente, sim. carbonicamente é espetacular. É muito interessante. Então, às tantas ok, então, há muitas necessidades energéticas no mundo. É só não deixar essa energia ir para lado nenhum. Porque, por exemplo, agora houve montes de centrais em manutenção, mesmo em... Não sei se foi em Espanha ou se foi em França. Foi em França. Claro, isto é uma chatice, porque depois houve muito pouca eficiência e depois isto gerou outra vez um debate sobre o nuclear e depois isto gera... Mas em vez de estarmos todos uns contra os outros, que é isto que me irrita profundamente neste debate, estamos sempre todos uns contra os outros. E este debate tem de ser tido com toda a gente. E não é, somos todos contra o nuclear porque gostamos das renováveis. Isto para mim não serve, é um discurso que não serve. Porquê? Mas porquê que somos contra o nuclear? Tem riscos, tem. As renováveis também têm riscos. Sem dúvida, e aqui eu estou de acordo que ainda assim o risco de um desastre nuclear me preocupa mais, talvez por eu saber menos sobre o assunto, mas me preocupa mais do que o risco de uma pá hipoteticamente bater numa ave, que interessante é se perceber que não. Sim, as aves evitam completamente claramente as pás. Que são riscos totalmente diferentes, não é? São riscos completamente diferentes. Ao mesmo cair uma pá no oceano, tem um risco diferente. Até porque aquilo é feito perto da costa, não é em zonas de profundidade de tipo Fossa das Marianas, não é? Não, portanto, ele está aqui a 30, 40 km, bem, não? Sim, e não só, imagina, agora os solares flutuantes, que é o trabalho do Francisco, quer dizer, está a flutuar, não está sequer ancorado quer dizer, há de estar minimamente ancorado, mas não é assim um impacto por aí além, não é? Portanto, achamos que não, não é? Achamos que não, mas está, achamos que não. Mas, por exemplo, a mim chateia-me, e isto chateia-me imenso, nós definimos, o governo definir, vão-se instalar, não sei se são 12, são 18 gigawatts, não sei o que é, nos próximos 3 ou 4 anos, em offshore. Quando ainda só houve um projeto piloto sobre o assunto em Portugal. E é do género, como é que de repente passamos de uma coisinha assim e pronto, agora vamos fazer tudo. Mas a tecnologia nem sequer está desenvolvida a esse ponto. E não pensaste em tudo aí, nem em nada, não é? Nem em custos ainda, nem... Mesmo... As coisas fazem estas pancadas. Mesmo não falando dos custos, tu não tens uma visão. E tu precisas de uma visão, e tu precisas de saber, ok, eu quero ser energeticamente independente, o país precisa disto. Isso pode ser uma das partes, não é? Mas não funciona para tudo, não é? A energia eólica offshore,
que eu acho que deve funcionar durante o dia e durante a noite à partida, não é? Não tem esse problema, não tem grandes intermitências, não é? Primeiro é caríssima, não é? Tens de ter cabos a vir do mar até nós, não é? E não só, Primeiro lugar, uma das não é? coisas que vocês E comentou, com isso tens imensas o perdas. custo dos não é? barcos para a construção. Exatamente, não, mas das flutuantes é mais barato porque são embarcações mais pequeninas. Sim, Do que as outras que são 500 mil euros Mas os por flutuantes dia. vamos começar agora a fazer, só Sim. existe um projeto em Portugal. Sim, exato, mas ainda assim é bastante mais barato do que as não flutuantes, né? Sim. Que era 500 mil euros por dia. Estas são 20 mil euros por dia uma embarcação. Ainda assim, caramba, 20 mil euros por dia É muito. é imenso dinheiro. Não, e o que me chateia é, alguém fez as contas mas tudo a quanto bem. seria pôr painéis solares em todos os telhados de Lisboa? Sim, é isso. Alguém isso, algum dia se lembrou de fazer estas contas? É isso, pá, e o Estado que põe, não é? Em vez de estar a pôr eólicas Nós vamos gastar offshore. centenas de milhões nestas É brincadeiras. isso, e é o Estado a pagar, não é? Quer dizer, há de ser uma empresa qualquer que subsidia, não sei. Então, mas Essa ponham ideia. uma EDP a fazer isso, não é? É tão simples quanto isso. Ponham quem quiser. Pá, é fácil, não é? É melhor, vai ser mais barato no longo prazo, não é? E isto claramente que contribui para uma visão de uma energia descentralizada e de um Portugal muito mais eficiente energeticamente. E em que as próprias pessoas têm controle sobre a sua própria produção de energia Exatamente. e sobre os seus consumos. E eu acho que o facto de Exatamente. produzir no teu telhado te dá uma responsabilidade extra sobre a poupança de energia. Que Claro. é um tema muito importante quando se fala de energia e que na transição energética, ainda assim, no espectro político em Portugal, ouvimos pouco, que é, nós temos de descarbonizar a energia, mas temos de consumir menos energia do que estamos a consumir agora. E esse é um ponto fundamental. Eu tenho de pôr as bombas de calor antes de pensar em pôr painéis solares. Claro. Porque vai-me fazer baixar a Imediato. quantidade de energia. É Percebes? imediato, sim. E isto é daquelas coisas óbvias. Porque nós também vamos gastar muito mais energia. Por exemplo, a transição de carros a combustão para carros elétricos vai fazer aumentar os consumos de energia das casas. Claro. Das pessoas, ao per capita. Portanto, eu tenho que tentar compensar de outra maneira. E não é só com eletrodomésticos mais eficientes, é com instalações de bombas de calor, é com, sei lá, com incentivos a redução de consumo energético a X horas do dia. Isto existe. Portanto, isto não é impossível de se fazer, não é? Claro que não. Se calhar, se tu tiveres esse incentivo, se de repente, imagina que nós ainda não pusemos painéis solares em casa. É uma coisa que queremos fazer há muito tempo e se tudo correr bem, agora quando Vamos tivermos as fazer obras, agora. vamos fazer. Mas imagina, estamos há imenso tempo a falar disto e só agora é que começámos a querer medir mais exaustivamente, agora já há algum tempo, mais exaustivamente os nossos consumos, é que comprámos as tomadas inteligentes para medir consumos para perceber onde é que tínhamos de mudar equipamentos antes de fazer a escolha dos painéis solares, não é? Porque se estamos a dimensionar painéis solares para o nosso consumo, se calhar primeiro convém saber onde é que podemos baixar o nosso consumo. E às vezes há coisas tão básicas como tenho um frigorífico com 20 anos que me está a consumir o quádruplo de um mais recente. Mas isso acho que como em tudo, ou tu navegas à vista ou sabes o que estás a fazer, não é? Boa expressão. E o que se está um bocadinho a fazer, acho eu, em Portugal há muitos anos, é uma gestão à vista. É o que eu vejo dali, é o que eu vou atuar, não é? E não há uma visão de longo prazo. E isto tem sido um problema constante entre os partidos que estão no poder, que são dois, não é? E que não se entendem para uma visão de longo prazo. E isto é essencial. E para temas como a transição energética, isto tem que ser assim. Porque não pode vir um desfazer o que o outro fez e depois vir o outro e desfazer outra vez o que o outro fez. Porque aqui, assim nunca mais vamos andar para lado nenhum, não é? Portanto, acho que já houve um esforço para garantir que Portugal é um campeão de energias renováveis. E ainda bem. Já se percebeu que esta é a visão que queremos para Portugal e ainda bem, porque pelo menos a nível solar temos um potencial gigante porque temos muito sol, a nível eólico temos um potencial gigante porque temos uma costa muito grande, portanto para o offshore dá perfeitamente. Então, sentem-se todos à mesa, com especialistas de preferência, não é? Então vamos lá construir esta visão e vamos fazer isto. E vamos medir as coisas, porque é verdade que em casa é certo que os frigoríficos hoje em dia, que são das peças que mais gastam, não é? Não, ou seja, gasta mais o aquecimento de águas sanitárias, que é 25%. Sim, mas a seguir em eletrodoméstico, frigorífico pode ligar todos os dias do ano. Claro, exatamente, nunca se desliga, né? O forno desliga-se e liga-se, o micro-ondas desliga-se e liga-se, o packet é igual, tantas máquinas igual, tudo igual. E é só por isso. Sim. Porque eles, em termos de eficiência, provavelmente até são muito bons, não é? Sim. E então os mais recentes são ainda melhores. Mas é importante, antes de mudar, seja o que for, isto devia ser uma regra de vida, não é? E é uma regra de gestão que devia ser para o país, devia ser para a nossa família, devia ser para a casa, devia ser para tudo, não é? Eu vou medir para saber se compensa, não é? Não vou simplesmente mudar, não é? Porque se eu
eu vou medir, ok, gasto isto no frigorífico, quanto tempo é que me demora a pagar um frigorífico novo, se ele poupar esta percentagem face a este, não é? É tão simples quanto isto. Nós começamos a fazer isso agora, porque vamos ter a oportunidade agora de fazer obras, temos de decidir, ok, o que é que nós vamos conseguir mudar daqui, não é? Entre máquinas de lavar e de secar e arcas e coisas do género, não é? Que temos que ter, não é? Vamos lá tentar perceber qual é que nós vamos primeiro, porque isto também, temos que alocar, o dinheiro é um recurso finito, infelizmente, não é? Então temos que o alocar, pronto, e acho que o que tem sucedido durante estes anos todos é que os governos não tratam o dinheiro como um recurso finito, tratam-no como uma brincadeira que, se for preciso aumento de impostos, se há mais dinheiro. E não há problema nenhum. Só que há, porque estamos a falar do dinheiro de todos nós, estamos a falar do futuro de todos nós. E nem estou a falar só de transição energética, estamos a falar de tudo, não é? Nós precisamos de ter um rumo, não é? Um país, um continente, um mundo precisa ter um rumo, não é? E podemos ter rumos mais localizados, como os países, ou um bocadinho maiores, como a União Europeia, mas no limite eu acho que devemos ter uma visão enquanto mundo, não é? O que é que nós queremos ser? Isso pega-nos Isso é muito utópico, claro. Não é utópico, mas isso pega-nos noutro tema que é o tal tema da segurança, que é, estávamos nós bem se lidássemos no assunto enquanto um mundo, porque nesse caso não havia perigo de guerras destruírem as energias mas uns tu tens dos os Estados Unidos e a Rússia que há sei lá quantos anos estão em guerra, não é? Em guerra fria, em guerra não fria, guerra aberta, guerra fechada. Pá, estão sempre em guerra. Pá, é uma coisa impressionante. Porque estão sempre em guerra. E é muito difícil, enquanto ser humano, compreender como é que isto acontece. Obrigada por estar a ouvir o podcast do Zero. O meu nome é Catarina Barreiros e com este podcast pretendo fazer comunicação sobre a sustentabilidade. E se estamos na 4ª temporada deste podcast, é graças ao apoio de quem nos ouve, mas também de patrocinadores que acreditam tanto neste projeto como nós. Esta 4ª temporada é financiada pela GoParity, que está aqui na minha t-shirt, que é uma plataforma de investimentos de impacto que já ajudou a financiar centenas de projetos de impacto social e ambiental um pouco por todo o mundo. Eu sou investidora a nível pessoal na GoParity e já financiei alguns projetos, entre os quais o projeto dos autocarros Oceântica, que são uns autocarros 100% elétricos que estão a ser desenvolvidos por uma startup portuguesa e que conseguem, durante toda a sua vida útil, evitar cerca de 1000 toneladas de carbono para a atmosfera. Isto é muito significativo porque, como estamos a falar neste podcast, quando falamos de energia, também falamos de uma descarbonização da rede de transportes. Mas melhor do que me ouvirem falar sobre este projeto dos autocarros elétricos, nada como continuarmos a ouvir o resto do episódio. Como é que nós nos entendemos enquanto seres humanos, não é? Pá, que nós não somos propriamente leões mas e nós nos entendemos coisas. cá em casa os dois e somos casados, decidimos ficar um com o outro porque gostamos um do outro. Isto é, se tu pensares à microescala é fácil de perceber. Não é. Não é. Eu não simplesmente, tu chateias-te comigo, eu chatei-me contigo e não de repente vou buscar uma arma e dou-te um tiro. Não estamos nos Estados Unidos. Desculpa. Pá, há mínimos, não é? Há um mínimo de, ok, eu não te bato, tu não me bates, eu não te agrito, tu não me agrides, tu não te dou um tiro, tu não me dás um tiro. Há aqui mínimos, não é? Eu não me ofendo, tu não me ofendes. Exato, há aqui mínimos, não é? Sim. Que não... Pá, e se tu me ofendes, a minha resposta não pode ser... Oh, João, mas vai a um exemplo social, quantas vezes... Desproporcional, não é? Mas quantas vezes é que estamos no trânsito e não te passas com alguém ao lado? Mas eu não vou pegar numa arma e dar-lhe um tiro, percebes? Mas não interessa, estás a gritar, dizer, mas o que estás aí a fazer? Não sei, percebes? Mas é desproporcional. É desproporcional para o que acontece. Sim. São simplesmente pessoas num carro. É completamente desproporcional. Sim, mas daí a matar-me alguém ou a invadir um país são coisas muito diferentes. Mas se isso acontece, essa microescala, a uma escala com contextos culturais completamente diferentes, claro que vai acontecer, não é? Estás a justificar uma guerra? Eu não estou a justificar absolutamente nada. Eu acho, não percebo como é que hoje em dia temos guerras. Não percebo mesmo. Eu acho mesmo. que é muito diferente estar a discutir no trânsito ou estar a discutir enquanto casal do que simplesmente vir invadir um país. Mas estás a ver como é que nós não nos entendemos enquanto mundo? É por isto, é porque os seres humanos são complexos. Mas são níveis de entendimento muito diferentes. Citar os damas, as coisas não são complicadas, nós é que somos complexos. Poesia maravilhosa. Eu acho bonita, linda. Disse imenso também. É verdade, não é? Sim. Não são as situações que são complicadas de resolver. Os seres humanos é que são seres humanos muito complexos, são seres muito complexos. Portanto, a situação é complicada. Não, os seres humanos são complexos. Pronto, agora vamos estar a discutir. Pronto, vá. Mas estás a ver? Vamos dizer coisas a sério, não é? Não, mas estás a ver, não é assim tão fácil pôr toda a gente de acordo, sobretudo em temas que mexem com a energia, com a resiliência, com a independência de um país. Não temos de estar de acordo. O único acordo que nós temos de ter é: não vamos destruir a Terra e não vamos destruir uns aos outros.
Mas a partir daqui... há quem não esteja de acordo sequer em relação a Se calhar isso. está aqui a mais, vamos para Marte então, vamos mandá-lo para Marte, não é? Está aqui a mais. Mas que decides tu? Porquê é que tu decides mais daqui? Porque eu vou ser a maioria a decidir isso, não é? Porque a maioria vai dizer, ok, nós não queremos destruir Mas a Terra. a maioria Ok, anda a nós votar vamos em querer pessoas destruir... que não necessariamente pensam assim. Epá, não sei, se calhar devia haver um referendo mundial a perguntar, olha, você quer continuar a tomar banho daqui a 10 anos? Não. Percebes? Achas que devíamos ter uma votação como existe em alguns partidos em que tu podes votar para as primárias do partido, mesmo que não sejas do partido? Fazer isso para, imagina, tu não és um cidadão americano, mas podes também ter um voto na matéria em relação a quem é que queres que ganhe, porque isso afeta a tua vida. Acho que sim, acho que isso levanta perigos. Boa ideia. Acho que isso levanta Claro perigos, que levanta perigos, imensos, não é? porque inimigos votam para se lixarem uns aos Por outros. de repente Joacine, não é? É um facto. Levanta imensos perigos, mas podia ser bastante interessante. Porque, efetivamente, os Estados Unidos são, quer queiramos, quer não, são o líder mundial do Ocidente, não é? São os que representam o Ocidente. Económica. São os que representam o Ocidente, quer queiramos, quer não. São os que representam a NATO, são os que Eles representam... não representam a mim, mas tudo bem. Epá, quer tu queiras, quer não, E a NATO representam. não é a representação do Ocidente. Mas representam. Acabam por representar. Mesmo que tu não queiras. Desculpa, mas imagina, eles culturalmente são muito diferentes de nós. A maior parte dos cidadãos americanos concorda com o porte de arma. A maior parte dos cidadãos portugueses Sim. não concorda. E Nunca eu não se fez quero um viver referendo. segundo as regras deles. Nunca se fez um referendo em Portugal sobre isso. Nunca se fez um referendo. Pois, está bem, mas arrisco-me a dizer que se isto não é um tema em Portugal é porque a maior parte das Epá, pessoas sim. não está de acordo. Eu não quero viver assim, eu não quero viver nesse tipo de sistema. Eles representam o Ocidente, eles são uma grande potência mundial económica, sem dúvida, mas também já se está a notar que isso pode enfraquecer do dia para a noite por causa das crises de energia, por causa dos produtores todos de petróleo, que estão todos a juntar-se nos BRICS e que de repente as economias que eram emergentes estão a tornar-se... Mas antes também tinhas a OPEP, não é? E ainda tens, não é? Ainda tens a OPEP. Pronto. Sim, mas a questão aqui é, a energia move o mundo. Sim, Portanto, literalmente. é fulcral nós estarmos todos de acordo em relação a isso, mas é impossível virmos a estar todos de acordo em relação a isso. Então mais vale, por exemplo, a Europa tem guerras de governância comuns. Mais vale entre nós, pelo menos, orientarmos, porque não pode haver um país na Europa que decide fechar todas as centrais nucleares e vamos voltar ao carvão, ao mesmo tempo que há outros países da Europa que estão a tentar Pronto, fechar todas as então, centrais a carvão e ainda estão a equacionar o nuclear. Isto é um contrassenso absoluto. É, mas então, se nós já temos um acordo e já estamos dentro de uma união, então que se pense a 27 ou 28 países que somos, não é? Concordo. Pelo menos isso. Acho que seria o mínimo comum. Até porque cada um tem as suas valências, nem todos os países têm muita luz. Coitada, a Noruega não vai pôr painéis solares para nada, não é? Acho que não fazia sentido Pronto. nenhum, mas se calhar a eólica faz imenso. Ou se calhar no caso deles, ou no caso de Ou um tomar, conjunto de tem das países... ondas, sei lá. Há tanta forma de ter energia. Há muitas não é? formas. Até a incineração de matéria orgânica pode criar energia. Não é um Claro. sistema perfeito, mas Não. imagina, manda-se tanta coisa para aterro que às vezes mais vale pensar nisso como uma solução energética. Sim, sim, A sim. curto prazo, a curtíssimo prazo. Portanto, não... E resolve um problema de armazenamento de lixo. Portanto, a questão é, nós devíamos estar... Porque o tema é curto se falarmos em Portugal. Porque Portugal não tem sequer dimensão para vir a ter uma central nuclear. Ou seja, ou é a única fonte de Ou tem energia... pequeninas ou não dá. ou é a única fonte de energia que tens em Portugal, ou não faz sentido. Mas tu, com uma central nuclear, resolves o problema energético de Portugal. Não sei, e já ninguém te sabe dizer isso porque depende do tamanho da central, depende de muitas Não, coisas, mas não é? potencialmente tu consegues, sendo um país tão pequenino, com uma central, ter energia para o país todo. Eu não sei, em Espanha há 5, ou Espanha 6, há ou cinco. 8, já não sei. Eles são para aí 4 vezes maiores. Se calhar Portanto, não. se calhar Já são não. antigas, não é? Sim, não sei, não sei dizer isso. E acho que não tenho de saber, ou seja, aquilo que se calhar nós temos de promover, enquanto pessoas interessadas em resolver este tema, se calhar temos de promover um encontro entre 50 investigadores de energia, de todas as áreas e mais Um algumas. fórum para a transição energética, algo assim do Sim, género. só que essas não é? coisas com caráter político, eu diria mesmo, tipo, pegar nessas pessoas, vêm todos a cá jantar em casa e digo, meus amigos, ninguém sai daqui quando não resolverem o problema. Juro, às tantas dá vontade de fazer isso. Porque Certo. imagina, eu entrevistei, até falei sobre isso com as pessoas que fui entrevistando. Eu entrevistei o Francisco e entrevistei o Bruno. Ambos, obviamente, com visões diferentes sobre o assunto, e faz Bastante. sentido porque é a sua área de formação. Bastante, sim. E é normal que o Francisco saiba menos sobre energia nuclear e que o Bruno saiba menos sobre energia eólica. Mas se nós falarmos uns com os outros, numa lógica de aprender uns com os outros, se calhar que encontramos um consenso entre aquilo que pode fazer mais sentido, ou pelo menos de testes que se podem fazer de resiliência energética. Porque não vamos ter a certeza que está certo até se implementar, não é? Então, se calhar era fixe juntar, tipo fazer como se fosse nas escolas. Juntamos 50 cientistas, juntam-se em grupos de 5, 10 grupinhos, cada um pensa no assunto, vem apresentar à turminha e vemos, entre 10 propostas, algumas que vão debater umas com as outras. E provavelmente essas são
as que estão mais... E temos um engenheiro mais focado na parte de eólicas offshore, outro mais de eólicas em terra. Aliás, um de eólicas offshore flutuantes, umas não flutuantes, umas em terra, uma de produção de solação Não é para isso que descentralizada. servem as COPs e o World Economic Forum. As COPs servem para os lobbies falarem. A COP deste ano, do próximo ano, vai ser liderada por um magnata do petróleo. A COP 28. Certo. Portanto, não me venham com tretas. Mas o World Economic Forum, por exemplo, não servirão de plataforma para essas coisas. João, eu juro que às tantas... ONU. Certo, eu acho que deviam, mas eu às tantas acho que deve partir de um grupo de cidadãos simplesmente tentar fazer isto acontecer sem política à mistura, que é para não dar espaço para os lobbies entrarem. Percebes? É isto. É só um grupo de cientistas que se junte e que queira pensar sobre o assunto. Uma coisa simples, neutra. Claro que não vai ser simples, claro que tudo o que sair de resultados há de ser questionável, e ainda bem. Há sempre alguém que vai discordar, há sempre alguém que vai criticar, certo. Mas ao menos há uma tentativa conjunta de resolução do problema, porque não podemos estar a entrevistar. Isto que eu fiz, eu acho que acaba por ser ineficiente. O que eu quero fazer, cidade do zero está aí à porta, é simplesmente juntar o Bruno com o Francisco numa sala e se calhar com um João Pedro Gouveia ou com uma Júlia Seixas, que estão mais numa visão global sobre o assunto, e com o Nuno Brito Jorge, e sentá-los todos à mesa e digam, apresentem-me uma solução. E se calhar encontramos uma em que, ok, não estamos todos de acordo que possa ser a melhor, mas se calhar encontramos uma que vale a pena experimentar. Digo eu. Eu acho que sim, acho que isso deve sair um livro daí também, já agora, ou um plano para apresentar aos governantes, não é? Porque... E já me estás a pôr em trabalho? Porque não? Não, mas acho que é o que faz sentido, não é? Se queremos pensar nisso de uma forma sistemática, se queremos... Para já acho que não é numa conversa que se vai conseguir fazer alguma coisa, não é? Acho que esse pode ser o ponto de partida, sem dúvida alguma. Mas acho que se calhar podia ser interessante isso ser uma coisa aberta a cidadãos, não é? E que possam assistir. Não sei se devem poder participar, porque estamos a falar de especialistas e não queremos opiniões, queremos factos, não é? Mas devem poder ver. Mas mesmo os factos, assistir, eles discordam nos factos. Eu acho que há factos, são factos, não são discordáveis, não é? Porque há fontes diferentes dos dados que formam os factos. Imagina, se caem 60 kg de epóxi por ano, é um facto. Não. Não é um facto? Não, eu explico porquê. Porque pode ter havido um grupo de investigadores que foi tentar ver quanto é que caíam e chegou a esse número aproximado, e outro que foi tentar ver numa altura diferente, ou mesmo ao mesmo tempo, e chegaram a conclusões diferentes, porque se fazem aproximações estatísticas. Caramba, mas com IoT hoje em dia tu vais conseguir... Isso não tem razão nenhuma para não ser facto. Eu acho que as coisas estão muito mais avançadas do que na verdade estão. Ou seja, é possível fazer, só não acho que ninguém esteja a investir em fazer. Tecnologicamente é possível, é perfeitamente possível. Sim, estou a dizer, achas que as pessoas estão a fazer mais do que estão? Na confirmação de dados, pelo menos. Ok, então esses dados não têm valor nenhum. Se não estão a ser confirmados como deve ser, se não me diz, olha, isto foi no verão, este fez no inverno, os valores são totalmente diferentes. Porra, faz no ano todo, não é? Não me venhas com coisas, não é? Isto tem a ver, tem que ser uma verdade absoluta, não é? Ao mesmo tempo fazendo coisas... E em sítios diferentes pode ser... que se fazem, é só isso. Claro que sim, são médias. Há fatores diferentes. Quando nós dizemos que a intensidade carbónica da energia nuclear é a mais baixa, se calhar há alguém que vai dizer, mas depende da maneira como avaliares a intensidade carbónica. Depende da maneira como avaliares, não sei o quê. Sim, isso é como os LCAs, não é? É como os LCAs, depende muito de muita coisa que vais extrapolar. Por mais que mas eu acho que é bom saber-se criticar e discutir factos. Mas por mais que eu odeie ISOs, de facto fazem sentido aqui, porque estão a standardizar uma coisa e concordas ou não concordas, esta é a maneira de medir. Portanto, se este é maior do que este nesta medição, está comparado, não é? Já sabemos, está comparado, não é? É a mesma forma, não é? Sim, ou se calhar aqui interessa numa primeira análise, numa primeira discussão entre cientistas, discutirem-se as fontes e discutir-se, ok, então como é que nós vamos medir isto de forma isenta? E toda a gente está de acordo, não vai estar toda a gente de acordo, mas toda a gente esteja ok em relação à forma como se decide medir, que há de ser uma média de vontades e não necessariamente uma vontade maioritária, não é? A ideia não é ser simplesmente... Se eu concordo com 5, tu concordas com 10, o outro com 15, não fazemos a média disto, mas tentamos ir a um número que toda a gente esteja confortável com ela. Não é? Acho que assim talvez consiga resolver o problema, porque imagina, eu ouço os dois episódios, eu saí do episódio do Bruno e pensei, a nuclear tem alguma razão de ser. Saí do episódio do Francisco e pensei, a eólica offshore tem alguma razão de ser. E todos têm, eu acho que todos têm. É como estava a dizer há bocado, é uma questão de visão e o que é que tu queres, não é?
E se tu queres ser resiliente, vais ter que ter várias Agora, coisas. aquilo em que não é? concordamos é que os fósseis têm muito pouca razão de ser. São pouco eficientes. Isso nem sequer foi abordado, porque não faz sentido, não é? Não, foi abordado nos episódios... Sim, mas por nós. Não, sim, mas não... pelo Bruno foi, por exemplo. Sim. Ele abordou o facto da ineficiência do diesel ser assim um absurdo. Pá, sim, foi ele que Não, disse. foi Isso o Carlos Pimenta. Carlos Pimenta que até Sim, o falou Carlos sobre Pimenta, isso. sim. Logo no primeiro Que episódio. era para teres 1 litro de gasóleo ou gasolina, já não sei, estavas de extrair 7 litros de petróleo, não é? E depois daqui só ias usar 20%, havia uma perda de 80% no carro. Sim. Eu não tenho estes números confirmados, depois peço ao Carlos, mas... Também não faço ideia. Mas né? imagina, Mas lá se for está. isso é estrondoso, não é? Sim. Se for isso é estrondoso. Eu não sei qual é que são, por exemplo, os números de perda de energia para andar de um lado para o outro, não é? Que há perdas, como é óbvio, não é? Não sei qual é que é a perda desde a central até a nossa casa, por exemplo, não é? Mas há de haver, não é? Ou no carro elétrico, por exemplo, qual é o nível de perda? Porque também há, não é? Basta o carro estar parado e está a perder energia. Por exemplo, se for ao frio, então é brutal, não é? Sim. E o hidrogênio também tem perdas enormes nos Pronto, arranques. exatamente. Portanto, Se calhar temos só a precisar de lançar um mote para um conjunto de cientistas de todas as áreas se sentar a uma mesa e Acho que ter sim, conversas regulares, semanais, sim, até chegarmos a uma fórum, conclusão. é um fórum e um fórum para a transição energética que eu acredito que haja ou que já devia ter havido, sei lá, não faz sentido nenhum que isto não esteja na cabeça de quem nos governa fazer isto, não é? Porque não podemos tomar decisões sem saber as consequências, os custos, a forma como vamos fazer. É impossível, não podemos tomar decisões sem saber. Eu daqui a 20 anos quero estar aqui, quando na verdade não é isso que se passa. Eu vi esta tecnologia, olha que giro, bora, agora quero 18 mil não sei quantos megawatts. Porquê? Porquê que te lembraste disso agora? Puseste o dedo no ar e viste que o vento estava para ali, então isto é offshore. Pô, boa. Pá, Sim, não acho pode que é ser preciso assim, um bocadinho não é? mais de... Eu acho que mesmo quando o Francisco assim. falou, eu acho que mesmo ele estava a dizer, bom, é muito ambicioso, não é? Porque, Exato. Ele pareceu-me muito realista e muito cuidadoso na forma como falava das coisas. Muito realista, não é? Temos que falar de transição energética muito mais aprofundadamente na política e com uma visão de longo prazo para o país e para a União. Acho que isso é essencial. sim, até para permitirmos, enquanto Norte Global, que as pessoas no Sul Global tenham acesso ao mesmo tipo de desenvolvimento que nós tivemos também. E para isso vai ser precisa mais energia. Isso significa que nós temos de estar a liderar, assim como lideramos o pico das emissões, temos de liderar a redução do consumo de energia e a melhoria na forma como consumimos energia. Sim, porque nós também não podemos querer que eles comecem a queimar agora combustíveis fósseis como nós fazíamos há Nós 100 anos, nós temos de permitir que eles... É importante para o desenvolvimento deles, neste momento, fazerem uso dos combustíveis fósseis. Não, nós temos que ir lá com a tecnologia que já temos e ter renováveis lá também. Ou seja, temos de financiar a transição energética deles. Eu estou de acordo, que é para não cometermos os mesmos erros. Mas temos de permitir que eles gastem mais energia, não é? Temos de permitir que... Mas são renovável, nós já sabemos que a outra está fora de questão, não é? Sim, mas eles não têm dinheiro para fazer renovável. Portanto, o nosso papel enquanto líderes de emissões é ir e ajudar a melhorar. É pagar essas emissões. Mas isto mesmo nos NDCs, isto está nas... National Determined Contributions, não sei como é que isto se traduz, nas contribuições nacionalmente definidas, não sei. Que isto existe, ou seja, nós temos de apoiar os outros países para a descarbonização, de compensação, porque nós andámos a lixar o mundo antes, mas nós que andamos basicamente aqui a... Sim, mas não podemos simplesmente fechar os olhos e agora a Índia vai ter as centrais a carvão porque precisa de se desenvolver. Não, nós já sabemos que isso não funciona. Portanto, mas nós também não temos de ir lá, tipo Salvador, super-homem. Não é tipo Salvador, é financiar, ponto. E sem ter nada em troca. Não podemos ter nada em troca. Temos de permitir que os próprios... A Índia tem faculdades incríveis. Eles também têm bons cientistas e têm boas cabeças a pensar. Claro que sim. Portanto, também é preciso que eles tenham autonomia para decidir. Sim, mas não podemos, eu acho mesmo que é um retrocesso civilizacional, sabendo nós que todas as energias não renováveis, o mal que fazem ao mundo, deixar que outros países, só porque são menos desenvolvidos e porque nós já tivemos a queimar combustíveis fósseis... Mas nós temos problemas para resolver na nossa própria casa. Os Estados Unidos continuam a explorar petróleo e abriram a exploração no Alasca com o Willow Project e abriram a exploração do Golfo do México. Portanto, não vamos aqui acusar a Índia que, coitados, eles estão a precisar desse desenvolvimento. A Índia foi só um exemplo. Acho que os Estados Unidos são piores do que... E a Índia está a apostar muito em transição energética. Sim, os Estados Unidos são muito piores do que a maior parte dos países do sul global. Acho eu. Sim, em termos de exploração. Claramente, em termos laborais. Só porque eles estão a usar esses combustíveis fósseis para financiar custos de vida de jatos privados. Percebes? E há pessoas que não têm luz para ir à escola. By the way, em 2022 foi o ano com mais jatos privados vendidos de sempre, não é?
Percebes? Como é que é permitido? Tipo, uma coisa é tu teres alguns jatos para questões diplomáticas, coisas urgentes. Agora, jatos privados, assim, pá, aluguem a porcaria de um jato quando se tem uma coisa tão urgente assim. Ou não andem, jatos privados, de avião. É que eu acho que numa altura em que devíamos estar... Comboio. É uma altura em que devíamos estar a regular cada vez mais o uso de avião e apostar noutras formas de nos movimentarmos. Essa é outra. Não é? Como é que tu diminuis o consumo de energia? Melhor rede ferroviária. Claro. São todas elétricas, não é? Ou melhor, aumentas a energia, mas diminuis o uso de combustíveis fósseis. São todas elétricas e que são um bom sítio para pôr painéis, por exemplo. Por acaso existem, viste, no World Economic Forum há uns tempos também falam sobre isso. Pôr entre os carris. Pôr painéis solares para fazermos mover os comboios. Exatamente. Porque não? Não funciona à noite, muito bem. Nesse dia já é uma boa ajuda, não é? Sim. Portanto, isto acho é ridículo, é a única coisa que eu posso dizer. Não? Sim, nós não podemos falar de transição energética sem falar de transporte, parece. Claro que não, nós devíamos neste momento, por exemplo, estar a taxar as companhias aéreas brutalmente, porque... Epá, mas não enquanto não dás uma alternativa. Pois, claro que não, nós porque em Portugal estamos tramados. Porque senão o que vais fazer é que só os ricos é que andam de avião. Certo, mas ao menos reduzia o uso do avião. Certo, João, mas não é justo. Certo, não é justo estarmos a matar o mundo por causa do avião. Mas não é justo, porque os ricos vão continuar a comprar jatos privados, percebes? Certo. Ou seja, não vais proibir uma pessoa de classe média de andar de avião, num avião cheio de outros passageiros, e depois um rico compra um jato privado. Que tem uma pegada muito menor do que um jato privado, não é? Que transporta duas outras pessoas. Imagina, acho muito mais simples taxar os jatos privados. Claro. Acabou. Não é taxar, é proibir a venda. Não, acabou. Tem de ser um... Não faz sentido qualquer gato pingado em 3 ou 4 sítios do mundo, na Arábia Saudita, nos Estados Unidos, porque os pais têm dinheiro do petróleo e de repente comprarem jatos privados. E isto não faz sentido nenhum. Não faz. Ninguém... Eu às vezes vejo alguns episódios na Netflix daquelas séries de tipo malta hiper super rica, Asian rich people, não sei. Não, reality show. Em que quase todos têm um jato privado. E é para quê? Para ir às compras a Paris. Pronto. Estás a ver? Tipo, isto é um absurdo! É um absurdo! Eu juro que eu não consigo compreender como é que isto é possível. Existem pessoas a morrer à fome. Percebes? E nós estamos aqui a falar, a taxar as companhias aéreas. Não! Proíbes os jatos privados! Mas não podes proibir um bem de ser vendido. Não podes proibir um bem de ser vendido? Então não proíbes as armas? Certo. Não proíbes as armas. Tens de ter licença, não é? É de tal forma difícil o acesso que ninguém tem. Certo. Mas desculpa, não proíbes o acesso à droga? Não criminalizas o acesso à droga? Não vamos falar disso agora. Não é isso, mas não criminalizas os cartéis de cocaínas e afins que criminalizam-se. Sim. Então, porquê que não se criminaliza uma coisa que efetivamente mata pessoas e que mata o ambiente e que mata... Não é a curto prazo. Não interessa, já sabemos as consequências. Estou de acordo, mas... Ou seja, não é um bem de primeira necessidade, não faz bem ao mundo. Se me dizes, ok, mas há empresas em que é muito importante haver... Certo, mas há um para cada não sei quantas mil pessoas. Tipo, calma. É que às tantas... não, desculpa, não acho que não há razão nenhuma para alguém ter um jato privado. Desculpa, não há. Não, estou a imaginar tipo, emergências do género. Quando foi o 11 de setembro, o Presidente tinha de sair rapidamente para ir não sei onde. Então tens a Força Aérea com mas aviões. Já está, a Força Aérea ter jatos e aviões acho que faz algum sentido, Está não é? bem, mas isso é a Força Aérea para defenderes. No limite, não é para aqui também, mas... No limite também não faz sentido, mas... Hoje em dia ainda faz. Certo. Pronto. Mas já tens essas forças, não é? Sim, a minha questão é sempre, nós não podemos achar que vamos taxar as companhias aéreas e achar que vamos... e depois não taxar e que até quem faz o problema Se fores por aí também não faz sentido nenhum cada um ter um carro, não é? Sim. Pronto. Mas, por exemplo, em Portugal temos das maiores taxas de carros per capita. Pois, eu sei. Da Europa. É mais do que um por pessoa, não é? É mais do que um por pessoa. Sim. É como os telemóveis, que são para aí 4 por pessoa. Mas imagina, a loucura. Mas também, imagina, é assim, mas tu não tens bem uma hipótese. Porque em muitos sítios de Portugal, tu não tens... Como é que tu tens uma capital de distrito? Nós já falámos sobre isto num dos primeiros episódios. Como é que tens uma capital de distrito como Beja, que não está ligada com uma bruta de uma autoestrada e uma bruta de uma ferrovia ao resto do país? Que tem um aeroporto ainda por cima. Mas, ou seja... Ou como Viseu, que então, tens que ir pelo IP não sei das quantas, vais proibir os carros privados.
E dás opções às pessoas. Claro. Quem mora na periferia de Lisboa, safa-se como? Se não existe nenhuma comunicação entre os transportes. Claro. Não vais mais longe, eu vivi em Carnaxide a minha vida inteira. Mas eu acho que aí não Eu demorava 1 hora a chegar a Lisboa. Eu acho que nunca podemos ir pelo lado da proibição, devemos ir pelo lado da alternativa. E se tu dás a alternativa, as pessoas não vão querer isso porque é sempre mais caro. Os jatos privados e as viagens ao espaço para mim estão fora desta equação. Entra Tendo- na proibição. Tendo a concordar, Viagens ao espaço são para cientistas. tendo a concordar. Não são para Não é para- multimilionários irem medir pilinhas para o espaço. Eu tendo a concordar com isso. Aliás, eu concordo com isso. Portanto, eu acho é que temos de dar alternativas às pessoas, porque eu acho que se tu tiveres uma rede de transportes muito eficiente, se tiveres uma linha de comboios super eficiente e super rápida e que vai para todo lado, E ciclovias. e ciclovias, o teu incentivo para ter um carro, que é uma coisa cara, que tem manutenção, Que assim que sai do stand, perde metade do desvaloriza. valor. Eu acho que acho que vai sempre haver pessoas que querem ter o carro e querem fazer tuning, ou que querem ter um clássico, ou querem não sei o quê. Porque aqui estamos Mas a falar é uma de... minoria. É isso, estamos a falar de um gosto particular. Mas eu diria que para o dia-a-dia, mesmo que tu tenhas um carro, ele vai estar parado na garagem e vais estar a pagar seguro e inspeções e revisões e até que chega um momento em que pensas, mas para que é que eu tenho isto, não é? Se é só para ir fazer a minha viagem anual ao Algarve ou não sei o quê. Pá, alugo um carro nessa altura, não é? Portanto, acho que o setor dos transportes aí está muito ligado à transição energética, sem dúvida alguma, até porque transportes, combustível fóssil ou elétricos, né? Portanto temos que ter aqui uma transição. Mas Ou vamos ter mobilidade suave. ou mobilidade suave. Sim, mas tu não vais daqui ao Algarve em mobilidade suave, não é? Não dá. Quer dizer, o teu irmão vai, mas pronto, estamos a falar de pessoas que não são triatletas. Não são triatletas, não é? Não vais. Mesmo de carro, hoje demoras muito tempo, quanto mais de bicicleta, não é? Mas, por exemplo, a maior parte das famílias não vai de comboio para o Algarve. Claro, mas não consegue, não é? Porque depois lá no Algarve mesmo, como é que tu te mexes, não é? A questão é essa. Não tens uma rede de transportes que quase porta a porta nunca E os devias transportes ter, não é? coletivos não são muito family friendly. Não, claro que não. Nem Imagina, em termos de acessibilidade. imagina o teu Os meus irmão, pais não é? é impossível. Imagina o teu irmão. cadeira de rodas, Acho que num comboio, acho que é mais ou menos tranquilo, depende dos comboios. parece-me. Porque depois está sempre tudo... O problema não é o comboio em si, é como é que sais das sim, linhas. e chegar e entrar Porque, e sair, por exemplo, sim. no metro, há pouquíssimas linhas de metro com elevador e as que há, 90% do tempo, os elevadores estão parados. Ou tens de ir chamar um Não segurança. têm todas em Lisboa. Não. E Olha as que que eu acho há... que eles estão a fazer obras para terem todas, ou já te fizeram. Na altura, quando vi isso com o meu irmão, porque o meu irmão andou de metro a primeira vez quando foi-me visitar a Milão. Primeira vez que o meu irmão andou de metro. Não, isto foi em 2014. Então, 2014, a linha da Quinta das Conchas já estava há sei lá quanto tempo. A Quinta das Conchas é uma linha relativamente Todas recente. estas novas têm elevador. As novas? E as outras também já fizeram João, obras certo, para vai isso. para baixo Chiado. Tem elevador? Tem. Quantas vezes está variado? E sabes o que é que tens de fazer quando vais a muitas das linhas de metro em Lisboa e estás com uma cadeira de rodas? É preciso chamar um segurança que está onde? No cimo das escadas. Espetacular. Ou seja, se tu não tiveres, ou vais fazer assim para as câmaras de segurança, está alguém vir ter contigo e apontas assim para o elevador feito totó. A parte da inclusão, acho que só mesmo vivendo é que a pessoa tem noção do que é que se passa. Ou falando com as pessoas com deficiência. Se calhar perguntar-lhes o que é que se passa. Mas nem se pensa nisso quando não se tem ao lado uma pessoa com deficiência, porque não pensas, tu pensas, ok, pus um elevador, porra, está resolvido. Se não tiveres essa realidade, nem sequer vais pensar no assunto. Achas que está resolvido. Eu acharia que, na minha ingenuidade, que todas as linhas de metro tinham uma porcaria de um elevador e que funcionava e que tinha inspeções regulares, periódicas, etc. Né? Se calhar não. Epá, e se for isso, claro que é grave. Acredito que tenha de ter, né? mas está muitas vezes parado, muitas vezes diz chamo segurança, chamo assistência, não sei o quê, outras vezes carregas não acontece nada. Assim, claro que há muitas linhas que têm e funciona bem, já vi montes de vezes pessoas mais idosas entrando nos elevadores e tudo mais, mas a acessibilidade é difícil, às vezes só a sair do metro tens um espacilhão gigante que é perigoso para pessoas em cadeira de rodas. Claro. E tens um Basta degrau. ter rodas pequeninas e, aliás, num carrinho de bebés deve ser horrível. Por exemplo. Nós levantávamos o carrinho da graça, não é? Quer dizer, não. Uma Mas cadeira de rodas acho que é mais fácil, mas sim, ainda assim... Isto para dizer, que é interessante expressarmos como sempre, mas transição energética é necessário pensar, obviamente, em transição também nos transportes, é impossível dissociar. Discordamos em relação aos incentivos / proibições, porque a mim parece-me que jatos privados, para mim, e viagens ao espaço é daquelas coisas que... Eu concordo com isso, mas eu concordo com isso. Mas acho que o que tu deves fazer é ir sempre pela alternativa e não pela proibição. Acho que é sempre mais fácil. Qual é a fácil. alternativa a um jato privado? Não há. É um jato ser levada normal, não é? no ar por cegonhas
Sabes? Porque parece-me que é isso que as pessoas que têm um jato privado querem. Pá, não sei, imagina, ser... imagina, eu quando penso num jato privado, penso tipo em CEOs de multinacionais que se querem deslocar para outro país. Muito bem, então, mas tens aviões. Ou penso num primeiro-ministro ou num presidente da Problemas que não República. afetam a Chiara, claramente. Pensas num primeiro-ministro ou num presidente da República que tem uma visita de Estado. Tudo bem, mas tens aviões normais, ou tens a Força Aérea, tens não sei o quê. Ou podes Não alugar há- um jato Ou privado alugas, de tens uma empresa... aquele charter, ou o que é que eles Certo. chamam a isso, não é? É preciso ser um Pá, para cada pessoa. Eu não vejo razão para isso, mas também acho que não posso proibir, percebes? Acho que, não sei, o liberalista em mim não deixa proibir, mas consigo compreender a justificação É e que a não razão, não é é? liberalismo a todo o custo, percebes? Sim, A questão é que tem de haver percebo. limites à liberdade individual. Percebo. E os limites são o bem comum. Entendo perfeitamente, eu tendo a concordar com isso. Mas que tudo o resto, eu acho que isso, embora tenha um impacto grande, porque estás a transportar uma pessoa, duas ou três, num avião que tem umas emissões brutais, a verdade é que se tu conseguires reduzir o número de carros em circulação, dando alternativas às pessoas, vais ter um impacto muito maior do que simplesmente vou proibir jatos. Percebes que vais estar a polarizar. É mais rápido proibir jatos. Sim, mas não. Com um efeito maior imediato. Mas Uma não é um viagem de efeito muito avião, grande, não é? não, uma viagem de avião pode ter cerca de 100 vezes mais emissões que um carro para o mesmo transporte. Para o mesmo destino. Se for, estamos a falar de, quer dizer, mais ou menos, depende do que estamos a comparar, mas imagina, aviões daqui para Madrid e ir de carro e ir de avião, se não me engano, da última vez que vi a diferença era 8 a 12 vezes mais. Portanto, ao parares com um jato privado, estás a parar com muito mais proporcional para carros. Isso é por pessoa, ou não? Por viagem. Por viagem ou por pessoa? Não, por pessoa por viagem. Por pessoa por viagem, Sim, ok. então, às tantas, é uma escala 10 vezes maior. Uma ação que tem 10 vezes mais impacto é uma ação que deve ser prioritária em relação à outra. Sim, mas como não são muitos, depois no global não vai mexer muito o ponteiro, percebes? Enquanto se tu des alternativas para os carros, não sei, acho que é uma questão que se pode ver, mas eu diria empiricamente que não são assim tantos, não é? Por não ter assim tantos bilionários no mundo. Certo, os bilionários são 0.0. Exato, portanto, o impacto que isso vai ter no total, se calhar não mexe ponteiro. Mas se tu nas grandes cidades des A maior parte das pessoas no globo não anda de carro. Não tem um carro. Em Portugal, por exemplo, tem, não é? No globo, estamos a falar global. Sim, isso estás a falar do sul global. Mas entre o norte global há mais milionários proporcionalmente. Claro, mas no norte global acredito que a percentagem de carros por pessoa seja parecida à de Portugal. Não há de ser muito diferente, não é? Pois não sei. Portanto, acho eu, se calhar não. Mas acho que é uma maneira... Sim, mas mais facilmente. Tu consegues convencer 11 milhões de pessoas a deixar o carro? Não consegues? Mas não tens que convencer, tu simplesmente dás alternativas que são mais baratas, que são mais cómodas. Mas há muito aquele anúncio. Um carro em Portugal é muito caro. Eu sei que é. Nós pagamos combustíveis que ferve. Exatamente. Então se isso não é suficiente. Nós sempre que vamos ao Porto ou a questão é que não Coimbra, tem como. sempre que vamos ao Porto ou a Coimbra, há sempre uns cartazes na A1 da CP a dizer, pá, bonito era não ter trânsito e ir de comboio, ou a descansar a ler um livro, qualquer coisa assim do género. Agora não me lembro, mas aquilo está a giro. Problema. A rede depois não funciona, ou está em greve, ou eu, por exemplo, quero ir a Braga, fico no Porto e acabou, quero ir a Guimarães, fico no Porto e acabou. Percebes? Ou não só, quando nós vamos a Guimarães, vamos às fábricas e depois para nos deslocarmos lá é mais complexo. Não há uma rede. Claro que podia ser, se houvesse uma rede de ferrovia que nos transportasse pelo menos às capitais de distrito ou às grandes cidades, eu lá alugo um carro e consigo andar bem, não é? Ou car sharing, ou qualquer coisa assim do género. E é muito burocrático. Mas podes ter car sharings, podes ter coisas que nos transportes, infelizmente, eu usava imenso, que é coisas que nos transportes não se usa. A mim faz muita confusão o car sharing não ser mais... Lembras-te quando nos conhecemos que tinha pensado naquela startup, sim, a Cars? no Cars. Exato. E eu andava sempre de Drive Now. Sim. Andava sempre de Drive Now. Porque é super cómodo, deixas o carro no sítio onde vais, depois apanhas outro. Sim, é espetacular. Tens um carro, anda a circular por várias pessoas. Mas agora já veio um sistema para Portugal assim, que tu pagas uma mensalidade, tipo 500 ou 600 euros ou 700 euros, é uma coisa, é um bocado elevada, mas... João, como é que então tiras um carro? Porque ninguém paga isso de... Mas está tudo incluído. E então, achas que alguém gasta 600 euros? Achas que a média do português gasta 600... Há carros que custam menos que isso? Não faço ideia, só te fazer uma alternativa. Sim, mas isso não é uma alternativa viável, só uma alternativa democrática. Não, tu aqui não te preocupas, simplesmente tu pegas no carro, tiras o carro onde quiseres e acabou.
João, mas por 700 euros por mês vais já contratar um motorista. E mais o carro, mais o motorista, mais a segurança Percebes o que eu social. estou a dizer? Não é uma alternativa viável. Uma alternativa viável é uma rede de transportes públicos eficiente. Olha que muita gente paga isso de leasings dos carros. Olha que muita gente paga isso de leasing nos carros. A maior parte da população compra carros em segunda mão mais baratos, não é? Não sei, não tenho essas estatísticas. Bom, não vamos achar que 700 euros por mês para ter um carro é razoável, porque não é? Claro que não é. O ordenado mínimo são 700 e tal euros. É imenso dinheiro. Pronto, então não vamos achar que isso é razoável, porque não é? Sim, é muito dinheiro. Okay. Mas estão a começar a haver alternativas. Mas a alternativa é uma rede de transportes públicos eficiente. E no centro de Lisboa conseguires fazer o que as cidades 15 minutos fazem de andar a pé ou bicicleta ou trotinete. Quem odeia trotinetes, desculpe, mas haver mobilidade suave. Essa é a questão, é a ligação entre os concelhos ser feita com uma boa rede de transportes públicos e dentro das cidades fazer mobilidade suave. Isto é que é preciso lutar para isto. Mas também tens que ter carros nessa equação. Porque há sítios onde tu não consegues isso se não for de carro. E não tem só a ver com isso. Por uma questão de acessibilidade e inclusão também é importante permitir carros. Mas temos de fazer, não é por acaso que há cidades na Europa em que as pessoas andam muito mais de bicicleta, porque está preparada a infraestrutura para isso. E Lisboa, e não venham com tretas que em não é? Lisboa não podemos fazer isso, porque eu era a pessoa que dava essa desculpa e agora ando de bicicleta. Portanto, sim, é perfeitamente possível. Isto é muito giro. Para quem acha isto, começa a andar de bicicleta, porque eu era assim, eu dizia sempre, não é impossível em Lisboa ter não sei o quê. Comecei a andar de bicicleta, de repente deixou de ser impossível. É bastante possível, sim. É possível. Não são perfeitas, as ciclovias estão mal construídas, estão mal desenhadas e são um pouco seguras em muitos casos. Perigosas, sim. Mas é possível já fazer alguma coisa. Pronto. Vamos resumir este episódio. Sim. Todos os tipos de energia, de produção energética, têm os seus problemas e as suas vantagens. A maior parte dos sistemas de energia para a descarbonização têm vantagens e desvantagens. Precisamos de sentar especialistas numa sala para decidir o que é que se há de fazer com a nossa vida. E ter uma visão de longo prazo para Portugal, para a União Europeia, para o mais mundo, global possível. O que for o mais global possível, para estarmos todos na mesma página. Exato. E é impossível pensar em transição energética sem pensar em redução de consumo e em transportes. Sim. Basicamente é essa a conclusão. E em descentralização e em uma data de coisas. Justiça. Em justiça social e inclusão, etc. Agora, o que é que eu aconselho? Espero que tenham ido ouvir os outros 2 episódios de que falámos hoje. Senão, até porque nós resumimos muito pouco aquilo que ele foi falar. Resumimos pouco e mal, portanto, e de ver, e de ouvir. Na próxima semana vamos ter o nosso último convidado especialista, que vai ser o Nuno Brito Jorge, que nos vai falar sobre energia e sobre investimentos de impacto e finanças sustentáveis. E é uma pessoa muito interessante, nós já falámos também dela aqui e no outro episódio no passado. E portanto... E que é o fundador desta empresa que está aqui, nas t-shirts, não é? Está aqui para patrocinar-nos o podcast e que nós gostamos. Não é só por isso que ele veio, é mesmo por ser especialista nestas áreas. Aliás, fun fact, nós convidámos o Nuno antes de saber que ia ser a GoParity para patrocinar o nosso podcast. Nem sequer estava na equação, começou a ficar na equação no dia em que eu falei com o Nuno e estava a dizer, estamos aqui à procura e tal, e é engraçado. Portanto, as coisas às vezes acontecem como têm de acontecer. Portanto, vejam o próximo episódio também com o Nuno. Mas eu não sei quando é que vai sair, não vai sair, subscrevam o podcast em todas as plataformas de streaming, aqui no YouTube, para ficarem a par de tudo aquilo que se vai passar e não perderem um episódio, porque vem o episódio Nuno, depois vem um nosso, e depois o último episódio, e vou-vos dar aqui o anúncio, vai ser gravado ao vivo na Cidade do Zero. Vai ser dia 16 e 17 de setembro no CCB. Por isso, é para virem ver estas 2 catatuas falantes a conversar sobre estes temas e para também poderem intervir e fazer algumas perguntas. E é isto por hoje, certo? Acho que sim. Obrigada. Obrigado. Até à próxima. Até ao próximo episódio.